Atenção! Esse podcast pode conter palavras de baixo calão que podem ser consideradas não adequadas a pessoas mais sensíveis. Se você não tem problema com isso, por favor, continue ouvindo e aprecie o episódio. Olá, olá, olá! Sejam bem-vindos novamente a mais um PandaCast com o seu host, Panda. E hoje vamos falar sobre um assunto muito importante, uma pergunta que todos fazem, algo que precisa de uma resposta complexa, resposta inteligente, uma resposta que releve todas as evidências que se conseguiu até hoje. Dificuldade elevada em um jogo faz um jogo ser bom? Depois de muitos estudos, muitas reflexões, muitas experiências, há uma resposta que irá com certeza preencher o vazio desta questão. E a resposta é... não. Obrigado, gente. Espero que tenham gostado. Nos vemos na próxima semana. Tá, agora sem a brincadeira. Realmente a resposta é não. Mas me deixe elaborar um pouco, certo? A dificuldade nos jogos, principalmente nos dias de hoje, é visto como um patamar elevado, algo que transforma um jogo medíocre em um jogo bom, algo que muitas pessoas consideram o principal diferencial para se falar se um jogo é bom. Não é bem assim. Um jogo difícil pode ser tanto um jogo bom quanto um jogo ruim. Muitas pessoas em seu saudosismo podem lembrar dos jogos antigos de Nintendinho, de Atari. Só que elas se esquecem o porquê dos jogos antigos serem tão difíceis, mais difíceis do que o de hoje, né? A questão é que os jogos de antigamente precisavam ser difíceis porque eles não tinham muito espaço para trabalhar o jogo. Ou seja, eles tinham pouco conteúdo que eles poderiam colocar dentro de um jogo, que se não fosse adicionada aquela dificuldade, o jogo seria vencido em 1 hora, 30 minutos talvez, ou até alguns minutos, não precisaria nem chegar em meia hora. Então os desenvolvedores precisavam apimentar a dificuldade daquele jogo para que se pudesse ter mais tempo de jogo e assim as pessoas pudessem aproveitar mais tempo aquele jogo. Porque querendo ou não, você pega um jogo que dura só 1 hora, dependendo do preço que você pagou, você vai ficar revoltado, você não vai gostar. Imagina você pegasse assim o Assassin's Creed, né, esse novo Odyssey, e pagou R$170, sei lá quanto que tá, 150, alguma coisa assim. E você vence ele em 2 horas. Nossa, que dinheiro mais mal pago. Então é a mesma coisa para aquela época. Para aquela época, os jogos daquela época, se você vencesse um jogo de 1 hora, você pagasse seus 30, 40 reais, claro que naquela época não era reais, mas vamos falar o equivalente, né? 30, 40 reais num jogo que durou 1 hora. Nossa, você ia ficar muito frustrado. Então os jogos de antigamente tinham essa dificuldade elevada para estender o seu tempo de game. Porque eles eram jogos simples. Jogos não muito complexos. Não tinha uma história rica por trás. Não tinha uma trilha sonora gigantesca, né? Não tinha personagens extremamente cativantes. Não tinha nada. Só tinha a jogabilidade. E o básico para virar um videogame. Teu gráfico, teus controles e vamos lá. Vamos falar de Zelda. As músicas todas eram MIDIs. Poderiam ser bonitas sendo MIDIs? Sim, mas continuavam sendo MIDIs. A história não tinha. Você aparecia no lugar lá, andava e entrava numa caverna, aparecia um velho falando, pegue isso e vá.
Nossa, ok, vá pra onde? Não se fala pra onde você tem que ir. É tipo assim, ele te dá um pé na bunda com uma espada na mão e fala, vai, explora essa porra. Então, não tinha o que fazer. Você tinha que explorar sozinho, você tinha que buscar os castelos sozinho, você tinha que descobrir os inimigos sozinho, tudo sozinho. Isso dificultava o jogo. Isso fazia com que uma experiência que se tivesse uma direção virasse uma experiência de 2 horas, virasse uma experiência de 40, 60 horas. Então, era feito isso justamente para o que eu tô falando. Prender e estender o tempo de jogo. Tudo bem você considerar a dificuldade da maioria dos jogos de hoje baixa. Só que essa baixa dificuldade foi preenchida com outras coisas. Um comprometimento maior com outros fatores que fazem o jogo. Há uma história melhor, há uma escrita melhor, há uns diálogos, a música, os gráficos, a jogabilidade e muitas outras coisas. E desde aquela época, como é hoje, tem jogos bons e jogos ruins, independente de eles serem fáceis ou difíceis. Vamos pegar o Dark Souls. A dificuldade do Dark Souls não se baseia apenas no jogo. Ele realmente dá uma dificultada para você. Ele não te dá um tutorial assim, explicado, né? Ele faz aquele tutorial mecânico, aquele tutorial que você tem que sentir, né? Que você vai jogando e você vai aprendendo o jogo. Ele não te dá a história. Se você quiser saber da história, leia os itens, leia as coisas que aparecem no mundo, mas ele não vai te jogar na cara a história. Ah, você tem que ir pra tal parte? Que parte? Vai explorar, vai atrás. Às vezes você pode ir pra uma área que tem um bicho muito mais forte que não é pra você estar enfrentando agora. Mas a maioria da dificuldade do Dark Souls é que ele era bugado. E muito bugado. Não era uma coisa simples, não era um bugzinho. Não, era bem bugado mesmo. Tanto que quando fizeram o remaster do Dark Souls, o que aconteceu? Pessoas reclamaram que estava fácil. Por quê? Porque consertaram os bugs da primeira versão. E isso fez com que o jogo ficasse mais fácil. Continuou sendo um jogo bom? Sim. Apesar de eu considerar mediano, mas vamos pegar o geral. É um jogo bom? É. Ficou extremamente difícil? Não, ficou difícil. Mas não extremamente difícil como era antes por causa dos bugs. Você entendeu? Então não dá pra você pegar e usar o Dark Souls como patamar da dificuldade de todos os jogos. Não. Jogos difíceis existem há tempos. A questão é, será que vale a pena só se focar na dificuldade de um jogo e esquecer o resto? Existem muitos jogos difíceis ruins. E vamos falar de jogos modernos como Getting Over It. É aquele jogo que você é um cara sentado num caldeirão e com uma marreta e você tem que subir uma série de obstáculos. Os controles daquele jogo são uma droga. Eles não têm uma resposta boa do seu mouse com o que está acontecendo na tela. É difícil pra caramba. Tem gente que faz speedrun disso, tem gente que já completou. Claro, porque tem pessoas que vão gostar de jogar isso porque é difícil. Mas o jogo é ruim. Ele é mal feito. Aliás, não é que ele é mal feito, ele foi feito pra isso. Pra causar fúria, pra causar ira, pra te deixar puto. Pra fazer você ficar querendo persistir num jogo que dura seus 18 minutos, se eu não me engano, no speedrun dele. Só que por você não saber jogar, não estar habituado aos controles, você vai levar suas 4, 6, 10 horas para completar. Mas é um jogo ruim. Mesmo jogo ruim, a pessoa joga. Vamos falar de Insurgency. Insurgency é um caso legal também de falar de jogo ruim, e é difícil. Ele é um FPS que preza por realismo. Então, tipo, 1 ou 2 tiros você tá morto, dependendo de onde você tomou um tiro só você já tá morto, já era baubau, certo? O ambiente real,
cenários reais, tudo muito escuro, tá? Nada muito cheguei, nada muito chocante. E aí você tá numa briga lá, indo invadir a base inimiga, que é o caso que estava acontecendo comigo. Aí vem um cara correndo da base inimiga na tua direção. O que tu pensa? É inimigo. Tu vai lá e dá um tiro. Aí aparece: Panda matou um amigo. 1 de 3. Você fala: porra, não dava nem pra distinguir que aquela porra era amigo. Tem um marcadorzinho verde em cima da cabeça, mas assim, tipo, na hora da tensão, você pode morrer a qualquer hora no jogo e que vai danificar toda a missão. Você não vai ficar prestando atenção muito nesses detalhes. Certo? Você tem que se habituar com o jogo. Só uma pessoa muito habituada com o jogo vai entender o que é aquilo. Isso é o difícil. Isso que faz ele ser ruim. Eu tava atacando lá, no mesmo jogo. Tava atacando. Veio um cara inimigo, matei. Veio outro em seguida. Pensei, porra, vou atirar. Tirei. Era um amigo. 2 de 3. Aí eu tava olhando pra base inimiga, que tava no último ponto, a gente ia ganhar. Veio um cara correndo na minha direção. Atirei, fui banido do jogo. Não do jogo em si, da sala, né, que foi criada. Por quê? Porque eu atirei 3 vezes em amigo. Matei 3 amigos. E aí? Entendeu? Eles pegaram tanto a questão do realismo que esqueceram do sentido. Muito realismo em jogo também ferra. Isso é o que eles falam que não é bom para principiante, né? O não é beginner friendly. E acaba ferrando com a experiência do jogo. Pessoas ficam boas nele? Claro que ficam boas, porque elas insistem. Mas é frustrante. Jogos como também o VVVV, que é jogo também de rage. Aqueles jogos que você tem pequenos pontos salvos, né? Pequenos pontos seguros e que você tem que desviar. Por que é o VVVV o nome do jogo? Porque é o formato das estacas, dos espinhos que ficam nas paredes, que se você pisar você está morto. Também é um jogo ruim. Vamos voltar antes, porque eu adoro o pessoal saudosista falando que os jogos antigamente que eram bons, os de hoje são uma porcaria. Fala de Rambo no NES, que é uma droga. Nossa senhora, você não conseguia andar 3 metros sem morrer aquela porra. Vamos falar de Tartarugas Ninja do Nintendinho? Onde o hitbox das tartarugas era totalmente zoado. A única tartaruga que prestava era o Donatello, porque os inimigos não conseguiam chegar perto dele. Não conseguiam chegar perto dele, né? Agora, se você jogasse com o Michelangelo, você estava morto. Porque era praticamente o cara tá colado na tua cara para você acertar o ataque. Com o Leonardo era a mesma coisa. E aí, depois de você passar o perrengue, passando por boss, passando por uma infinidade de minion, chegando na parte da represa. Ah, essa parte da represa. Você tinha que desativar, se eu não me engano, eram 5 bombas em 15 minutos reais, né? Só que como caralho você vai saber onde tá essas bombas? E você procura, você acha uma, você acha 2, você acha 3, você acha 4 e a quinta? A quinta sumiu, evaporou, foi pra Dead Zone, sei lá pra onde que foi, mas sumiu. E aí vai lá, bom, explode, acabou o jogo, começa de novo, rapaz. Nossa senhora, era pura frustração. Você tá vendo como que dificuldade não significa ser um jogo bom? Um jogo bom é um jogo que te divirta. Um jogo bom é um jogo que passe uma mensagem, passe uma emoção, passe alguma coisa pra você. Agora, um jogo ser difícil só por ser difícil? Vamos falar dos jogos difíceis bons. Celeste, que saiu esse ano passado, né, no caso. Que jogo maravilhoso. Ele é um 16-bit muito legalzinho, pixelado, com uma história legal, com uma música legal, uma jogabilidade legal. E com o opcional de ter uma dificuldade bem maior quando você termina o jogo e aí começa a ir atrás do lado B, que são as fases mais difíceis. Nossa, é muito legal. Mas ele tem toda uma estrutura e faz o jogo ser excelente. Hollow Knight, um Metroidvania muito bom, com uma arte maravilhosa.
Não tem muito da música, exceto nas horas dos boss e tudo mais. Mas é excelente a arte, a jogabilidade, o ritmo do jogo. Frostpunk, onde você tem que ir num cenário pós-apocalíptico tipo era glacial, onde você centra toda uma comunidade em volta de uma fornalha que você tem que manter aquecida todos os dias. Só que você tem que ter cuidado com o quanto que você aquece, porque isso desgasta a fornalha. E não provê todo o calor necessário para a comunidade. Então, se você pensar em todos esses detalhes, o jogo é difícil pra caramba. Só que ele é lindo. Ele tem um cenário bonito, ele tem uma dificuldade da hora. Ele tem os personagens, tem a questão das respostas éticas, respostas morais. Né? Porque tem uma hora que começa assim, ó, tem gente que tá perdendo o pé por causa que tá ficando congelado. O que a gente faz com eles? Opção de abandonar ou cuidar deles. Só que enquanto você tá cuidando deles, as pessoas ficam tristes, ficam desesperadas porque você tá cuidando deles, porque elas começam a sentir a morte. Isso é terrível. E isso começa a afetar toda a sociedade que você tá criando e pronto, acabou o jogo. Então, primeiro quando eu comecei a jogar o Frostpunk, minha cidade durou um dia. Depois durou 2. Na terceira durou 2 de novo. Na quarta vez já durou 3 dias. Aí na quinta eu consegui sobreviver uma semana. Nossa, já foi ótimo. Um jogo difícil, mas foi prazeroso jogar. Battle Block Theater também é muito bom. É bem engraçado. Tem uma dificuldade, uns puzzles que assim vão te deixar louco, vão te deixar furioso, mas você quer continuar jogando até o fim. Então tem muita coisa que faz um jogo bom, não só a dificuldade. Existem jogos fáceis que são excelentes, que superam até mesmo jogos como Dark Souls em questão de beleza de jogo. Se você for pensar em Tales of Vesperia, Tales of Vestíria, Tales of Symphonia, Tales of Berseria, os Final Fantasies. Estou falando de RPGs, né? No caso, eles são difíceis? Não são que nem Dark Souls, mas são excelentes jogos. Jogos de adventure como Deponia é um jogo maravilhoso, point and click. Nossa! Então, não pode se focar apenas na dificuldade para você julgar se um jogo é bom ou não. Você tem que pensar no todo. E o todo que é o necessário para um jogo ser bom. Então quando você pensa, então vamos analisar aqui. Se eu tenho dificuldade no jogo, ótimo. Quer dizer que o jogo é bom? Não. Vamos analisar as outras coisas. A trilha sonora, a jogabilidade, o enredo, a história, os personagens, tudo, você entendeu? Então a gente tem que analisar tudo antes de dizer se o jogo é bom ou não. Certo? Então agora, meus amigos, vamos ao momento de finalizar esse podcast, finalizar esse episódio. Quando alguém, um amigo seu, um familiar, chegar e falar assim: jogo bom é jogo difícil. Você olha pra cara dele, dá um tapa na cara e fala: não é assim que funciona. Não é assim, meu amigo. Vamos analisar tudo do jogo antes de decidir se ele é bom ou não. Espero que tenham gostado desse episódio. Se gostaram e estão vendo pelo YouTube, deixem seus comentários, compartilhem, gostem do canal. Se estão vendo pelo SoundCloud, eu não me lembro se tem comentário no SoundCloud e tudo mais, mas se tiver, siga os comentários, siga no SoundCloud, que vai ser bacana, eu vou gostar bastante. Se preferirem o Facebook, vão lá no www.facebook.com/a Casa do Panda, que também tem as atualizações do podcast. E futuramente streams novamente minhas sendo feitas, blá 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 blá. Eu tenho que pensar melhor nisso, ok? Então espero que tenham gostado. Ah, sim! Esqueci de uma coisa.
podcast vai ao ar todos os sábados às 18 horas. Às vezes pode vir um pouco mais tarde por alguma dificuldade técnica. Como aconteceu com esse podcast que eu tinha já gravado antes, mas o microfone estava mudo e eu tive que refazer tudo. Mas provavelmente todos os sábados às 18 horas vai ter um episódio novo, ok? Então nos vemos na próxima semana. Até mais!